Bom dia pessoal. Estamos aqui mais um dia para glorificar e exaltar o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Quero trazer hoje uma mensagem para você que é muito boa para os dias que nós estamos vivendo hoje, né? Que você possa escutar, você possa ouvir, né? E meditar nessa mensagem de hoje, amém? Vamos lá. O tema fica lá no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35, bem conhecido dos irmãos, dos ouvintes, né? Da igreja do Senhor. Eu creio que nós vamos ouvir uma rica palavra, né? Quero ser bem breve com minhas palavras para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passamos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levantou consigo, assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subia onda por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, né? E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, despertando, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos, né? E ele diz mais, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Quieta-te, cala-te e aquieta. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar o obedecem, né? Temos aí que vimos que no meio de uma ordem de Senhor é levantado um levante, né? Quando o roteiro pessoal, todos ali estavam ouvindo a palavra do Senhor, ali o Senhor de repente manda o povo que fosse para outra margem, né? Para outra beira do mar, né? Para outro lugar. E a Bíblia vai dizer que eles foram para um lugar diferente, que é o chamado, depois dessa travessia, o lugar lá era Gadara, né? Lá onde tinha ali uma pessoa possessa, né? Jesus instrui aos discípulos a entrar no barco e passar para outra margem, né? Da travessia, né? E Jesus certamente estava ali na popa dormindo, né? De repente, os discípulos se encontram no meio de uma tempestade, um levante de uma tempestade. Como eu quero dizer para você, que tem tempestade que acontece casual, mas tem tempestade que vem nas nossas vidas, no lado espiritual, que é coisas do mal mesmo, para tirar você do foco, que é Jesus. Porque nós vivemos dias difíceis e Jesus dá uma ordem para você: filho, vamos fazer isso. Aí de repente, no meio dessa ordem, acontece uma tragédia, acontece uma acusação, acontece uma dificuldade na sua vida que de repente você não está esperando. Mesmo você estando com Jesus, mesmo você estando no barco com Jesus, acontece esse tipo de travessias na nossa vida, né? Esse tipo de caminhada, que de repente é levantado tempestades que chega de uma maneira para que nós possamos ficar num estado de desespero, né? Quando os seus discípulos diziam: Mestre, não importa que morramos. Quando os discípulos chegam a um ponto de dizer essa frase, é porque o problema estava difícil, né? Ali ele estava ali, de repente algo aconteceu que estava trazendo medo para eles, um medo de morte, né? Um medo de
aquele barco vinha afundar e eles não conseguiram sobreviver. Mas como assim, Alex? Que eles eram pescador e chegaram a ficar nesse ponto? Justamente, a tempestade se levantou, uma tempestade que, além de balançar o barco se enchia. E uma tempestade lá naquele lugar é uma tempestade bastante perigosa, porque ela vem de todos os lados, né? De repente eles se encontraram de uma maneira sem direção, de uma maneira que a própria escritura diz que eles estavam o barco estava a ponto de a pique, né? A ponto de afundar. E eles chegaram a dizer uma frase muito forte: não importa que morramos, né? Aí então, no meio dessa dificuldade, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, né? Porque quando Jesus está no barco, algo acontece. No barco da nossa vida, na caminhada, na travessia da nossa vida, sempre Jesus está conosco. Mas é necessário que nós tenhamos fé. Não ser tímido no meio da dificuldade, né? Mas como assim, Alex? Estou passando por esse tipo de tribulação, é difícil a gente passar por uma certa dificuldade dessa e não entrar em desespero. Sim, mas o Senhor lhe diz na sua palavra que quando ele diz assim, quando os discípulos disseram, não importa que pereçamos, ele, né, despertando, repreendeu o vento, né? Quer dizer, que aquilo que tinha se levantado, aquela tempestade que tinha se levantado, era algo que tinha sido levantado contra os discípulos. Algo espiritual, algo que não era natural, era coisas que se levantam na nossa vida, que é muitas das vezes que não é natural, é coisas espiritual. Isso aconteceu com os discípulos, pode acontecer no dia de hoje. Acontece as dificuldades, uma notícia, de repente você tem uma notícia que é muito mal, você entra em desespero. Aí nós chegamos a um ponto de chegar a não entender o que o Senhor tem falado para os discípulos. Porque quando ele disse assim, ele despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, cala-te e aquieta. E o vento e o mar se aquietou e houve grande bonança, né? Muitas das vezes quando a gente está passando por essa situação, nós temos que clamar a Deus e pedir para que Ele venha repreender, né, essa adversidade, esse problema, isso que está acontecendo, esse filho que está passando por essa dificuldade, essa filha, esse esposo, essa esposa que estão passando por esse tipo de dificuldade. E nós temos que repreender em nome do Senhor. É isso que o Senhor nos ensina nessa travessia. Ele está no barco, mas Ele quer que a gente tome a atitude de repreender algo que não é de Deus, né? Quando Jesus repreendeu, cala-te e aquieta-te, ele repreendeu e logo ele se aquietou e houve grande bonança. Mas ele faz duas perguntas para os discípulos e diz: por que sois tão tímidos, né? Quer dizer, timidez não agrada a Deus. No meio das dificuldades, no meio da tribulação, nós temos que clamar, fazer igual o cego de Jericó: filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Isso vai mostrar para nós que Deus está mostrando para nós que se clamar a Ele vai responder, né? Quem clama, Ele responde. Quem pede, quem bate, se abre, né? E eu creio que o Senhor ele está para fazer nas nossas vidas, né? E outra pergunta: ainda não tendes fé, né? Como é que pode? Os discípulos passaram por tantos milagres de Jesus e ainda não acreditavam que Jesus podia. Naquele momento, o barco, a tempestade podia ser forte, mas não ia afundar, porque quem estava no barco era Jesus, não era qualquer um, né? E quer dizer que quem está no barco da sua vida é o próprio Jesus. Se você acreditar e tiver fé e acreditar, o nosso Jesus Todo-Poderoso vai fazer o impossível nas nossas vidas. Repreender toda e qualquer circunstância. Em seu nome Ele nos deu autoridade para repreender todos os mal em seu nome. E o nome do Senhor Jesus tem todo o poder de curar a sua família, de curar, de libertar,
de transformar, de restaurar, de fazer tudo o mais aquele que Ele nos ensina. Eu quero orar pela sua vida nesta noite, nesta manhã, que o Senhor possa fazer cada vez mais na tua vida. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais essa mensagem que o Senhor tem nos dado, para transmitir essa mensagem conforme a sua vontade. Senhor, repreende toda tempestade, todo mal, Senhor, tudo aquilo que se levanta contra os seus discípulos, contra aqueles que o Senhor escolheu. Repreende, coloca por terra. Assim, Senhor, eu te peço nesta noite, por cada vida que está ouvindo, vai ouvir essa palavra que foi transmitida agora aqui, neste momento. Repreende em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa possa testemunhar em nome do Senhor Jesus. Amém? Agradeço e peço aos irmãos para compartilhar esses vídeos de pregação, né? Tá aí, Alex Studios está aí para todo dia nós estamos trazendo uma mensagem para que você possa estar sempre firme e forte na presença do Senhor. Amém? E graças a Deus. Fique com Deus. Amém.